o nosso evento, tá? Eu iniciei aqui a gravação. Então, vou dar oficialmente, assim, boa tarde a todo mundo que está aqui. Hoje, sexta-feira, é a nossa última atividade ao longo da semana, que é a terceira edição de uma semana que chama Semana da Visibilidade Autista, que tem sido organizada pelo Em Comum, que é um grupo de pesquisa, interação, cognição e multimodalidade da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, e do LabLink, que é o nosso laboratório de linguagem e cognição. Essa semana foi idealizada e organizada pelo pessoal que está aqui, né? Joy, Vitória, tem uma turma que vai chegando, então tem uma comissão que pensou e idealizou a semana, trazendo bastante, a Noeli chegando aqui, trazendo referências para pensar o autismo a partir também dos autistas, pesquisadores autistas, ativistas, artistas, e a gente chega, né, ao final, né, na última atividade dessa semana, bem contente, né, com tudo que nós pudemos ouvir ao longo da organização da semana. Hoje, eu vou passar, né, a coordenação, digamos assim, né, o que vai aqui conduzir essas atividades de hoje para o Joey Santos, que é mestrando do nosso programa de letras da Unifesp, e para a Vitória Celito, que é recém-graduada em letras também na Unifesp, pesquisadora do nosso laboratório. Então, são os dois que estão aqui hoje, que vão fazer a condução das mesas, passar alguns recados para a gente entender um pouquinho a dinâmica também e fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, uma convidada bastante especial. Então, eu desejo para todos nós um encontro bom e agradeço ao Joey e à Vitória, a todos os presentes, e já passo a palavra para vocês. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Bom, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, nesse último dia de evento. É uma semana repleta de conhecimentos, né, que só vem agregando a cada dia o nosso conhecimento acerca da terceira semana de visibilidade autista, que está sendo promovido pelo LabLink e pelo grupo de pesquisas Em Comum. Bom, para mediar esta mesa de hoje, a Vitória Celis está aqui conosco, né, ela vai me ajudar aqui na condução desta mesa. E alguns recadinhos importantes, pessoal. A lista de presença será enviada aqui no chat para vocês, tá bom? Então, frequentemente nós vamos enviar essa lista de presença para que você possa receber o certificado aí da participação da palestra que está sendo ministrada hoje. E a Vitória e eu estaremos enviando aí sempre essa lista de presença. Também nós temos aqui as nossas redes sociais, né, que vocês podem acompanhar aí, os eventos que nós vamos promover futuramente, a gravação desse evento que está acontecendo hoje. Então, vocês podem acompanhar aí todos os eventos, inclusive esse que está sendo gravado hoje, pelas nossas redes sociais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Bom, vamos lá, eu vou apresentar hoje a professora que vai conduzir essa dinâmica de hoje. Vai ser uma dinâmica bem interessante. É a professora doutora Ana Maria. A professora doutora Ana Maria Fernandes é graduada em dança pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em artes do espetáculo e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Trabalha com dança contemporânea e improvisação com participação de músicos, atores e artistas plásticos na França e no Brasil. Tem se dedicado, de forma particular, à dança com pessoas em situação de vulnerabilidade, deficiência intelectual e pessoas com espectro do autismo. Realiza atividades no Brasil e na França como artista, professora, palestrante. E, além disso, produziu documentários, livros, e também é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, desde já, professora Ana Maria, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. E a fala está com você. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu começo, primeiro, boa tarde, né, agradecer aí imensamente o convite que me foi dado, agradecer a presença de todos, de todas, de todes,
E eu vou começar a minha fala pedindo licença para vocês. Licença para correr um risco, do qual vocês serão testemunhas. Eu nunca fiz o que eu me proponho fazer hoje. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma certeza de que vai dar certo. O risco do fracasso, ele é muito grande. Eu estou com o coração na boca. Então, eu me sinto muito vulnerável e muito mais exposta do que eu estaria numa situação de palestra, né, habitual. E por que eu fiz, então, essa opção da incerteza, do desconhecido, da possibilidade do fracasso? É algo que é extremamente desconfortável para mim. Eu fiz essa opção porque eu acredito que tanto esse momento aqui, agora, esse ato, essa escolha, como fazer com a Terra, tem muito a ver com o meu trabalho com pessoas autistas. Esse risco que eu estou tomando aqui, esse lugar de vulnerabilidade muito grande, esse lugar do não saber, é uma experiência que eu acredito que tem muitas semelhanças com a minha prática. Então, eu tive um encontro com a argila nessa pandemia, e foi um encontro completamente por acaso. A minha filha, de 18 anos, ela estava entediada com a pandemia, completamente entediada, e sem amigos, sem ver ninguém. E aí eu falei, vou comprar argila para você brincar com a argila, para você poder brincar aí, quem sabe você não passa o tempo. E aí ela estava desanimada, e aí eu acabei mergulhando aí os meus dedos na argila para acompanhá-la, e acabou que eu fiquei com esses dedos na argila e gostei dessa experiência, e nela fiquei durante muitas horas. E aí, fiquei encantada com uma coisa nesse fazer com a argila, é que eu via que ela me mostrava caminhos possíveis. Ela já existia, e no tocar, eu podia ver possibilidades, como a Ana Cruz do movimento, de uma melodia, como um pré-movimento, algo que estava ali, mas que eu precisava escutar e acompanhar esse algo que estava ali para poder dar uma outra forma, porque forma já existia, mas poder dar uma outra forma. E aí, muitas vezes, eu não conseguia seguir o caminho que a argila estava me dando. Muitas vezes eu não conseguia. Algumas vezes eu conseguia, algumas vezes ele me escapava, e aí eu queria voltar atrás para tentar achar de novo aquela forma que eu achei que estava vendo, mas já era tarde demais. Escapou pelos meus dedos. E essa experiência que eu estou me propondo agora tem algo também muito semelhante, porque ela é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu estou colocando uma atenção aqui, eu estou colocando uma atenção em vocês. Então é extremamente difícil. Então me tira de um controle, eu estou totalmente sem controle. Então de vez em quando eu estou aqui, de vez em quando eu vou estar aí, de vez em quando eu vou estar nos dois, um pouco como o tocar e ser tocado do Merleau-Ponty. Mas foge totalmente do meu controle. E me faz pensar também num lugar de atenção que eu experimentei muitas vezes na minha oficina, que era eu estar com uma pessoa inteiramente, plenamente, e ao mesmo tempo estar conduzindo uma oficina e propondo algo para educadores ou profissionais da saúde com os quais eu estava trabalhando, e também dando atenção com o espaço, com o que estava surgindo, com o que podia surgir, e tudo isso junto e ao mesmo tempo.
um pouco como eu estou propondo de fazer agora. Não sei o que é isso, não sei o que vai dar, mas vamos lá. Então, esse tipo de experiência foi muito... essa experiência é muito importante porque também me faz vivenciar, aceitar a finitude. Algo que escapa, aceitar o que escapa, o que você não tem, o que escorrega entre os seus dedos, é aceitar uma finitude. Isso é muito difícil. Então, para acompanhar o movimento da Terra, e nele inserir o meu, porque é lógico, não é só o movimento da Terra, é um encontro entre eu e a Terra, e nele inserir o meu de uma maneira não voluntária, é preciso escutá-la e não modulá-la. E a dimensão do meu não saber é muito maior do que a dimensão da minha experiência. E aí, alguns pontos eu já falei, né, da semelhança com o meu trabalho com pessoas autistas, e aí eu vou falar de alguns outros, como o risco. O risco é um lugar a gente sabe, né, do imprevisto, é um lugar do imprevisto, é um lugar de liberdade e, por isso mesmo, é um lugar de escolha, de posicionamento e de engajamento. O risco, ele também envolve o medo do desconhecido, e eu acho que, sobretudo, numa sociedade extremamente capacitista, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não conseguir, principalmente sobre o olhar do outro. Na minha prática, e com pessoa autista, né, muitas vezes a gente escuta muitos discursos de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a pessoa precisa disso para ter segurança, para se sentir bem, é preciso isso, é preciso aquilo. E aí são tantos protocolos, tantos é preciso, que muitas vezes a gente não ousa, não pula no vazio. E é verdade que é muito mais fácil seguir protocolo, é muito mais fácil encontrar metodologias fiáveis, é muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, acredito eu, que é uma experiência muito mais restrita, porque eu não dou nem ao sujeito, nem a mim mesma, eu não dou um espaço de invenção, um espaço de criação, um espaço do caos, um espaço de outra coisa do que eu havia previsto. Não está dando em nada o que eu estou fazendo, mas enfim, vamos lá. E na minha experiência, essa questão aí do risco, eu trabalhei em várias instituições especializadas, trabalhei em hospitais psiquiátricos com pessoas autistas, trabalhei também em institutos médicos sociais com pessoas autistas, e várias vezes eu escutei isso, não faça isso, não, ele não pode isso, não, isso aqui não é bom para ele. E várias vezes eu corri o risco de ir na contramão que alguns profissionais me falavam. Isso não quer dizer imprudência, né? Porque eu acho que tem um lugar, uma dimensão da atenção do outro, de caminhar
junto com o outro, de mão dada com o outro, que eu acho que é essencial nessa prática. Mas isso não quer dizer não correr risco. Então eu arrisquei encontros, aproximações, arrisquei toques, arrisquei silêncios, arrisquei desconstruir rituais, arrisquei outros espaços, me arrisquei, minha vulnerabilidade, minha exposição. E o risco, ele corre de mão dada com o desapego. Que é muito difícil, né, gente? É muito fácil falar de desapego. Eu trabalho com dança e improvisação e eu muito falei antes de encontrar sujeitos autistas com os quais eu trabalhei. Desculpa, quando eu falo de sujeito autista, né, gente, eu não estou generalizando, eu devia ter falado isso antes, porque existe um autismo para cada pessoa autista, né? Eu falo das pessoas com as quais eu dancei. Me refiro a elas. Mas então, esse lugar do desapego na improvisação, a gente muito fala dele. É um discurso corrente, recorrente. Mas realmente mergulhar nele, aceitar ele, é uma experiência. É uma experiência difícil, que demanda um trabalho contínuo, que não é dado. Então, desapegar primeiro de uma ideia de dança, de uma dança não capacitista, desapegar de uma ideia de autismo, para encontrar aquele sujeito daquele instante. Isso também, às vezes, a gente começa a trabalhar com uma pessoa, a gente acha que já conhece a pessoa, ele gosta disso, isso aqui é legal para ele, e aí a gente perde uma capacidade de escutar aquela pessoa daquele instante. Então, desapego do antes, das nossas expectativas e projeções, e aí Deligny, ele fala muito isso, né, que nós somos aí os homens projetos que estamos sempre idealizando alguma coisa, que damos pouca oportunidade para esse só fazer, esse agir, né, não deu em nada mesmo. E vamos ver se com um pouco de água melhora. Então, do antes, dessas expectativas, projeções, do durante, que eu acho que é o mais difícil, porque no fazer, no contato com o outro, eu posso ser pega, quase que sem perceber, eu posso ser pega por um desejo que surge ali, uma vontade cega que surge ali, uma vontade de conseguir alguma coisa. Eu posso ser pega por isso. E aí, eu gosto de dar esse exemplo, eu já dei várias vezes, mas eu gosto de dar ele, porque ele é tão rico de aprendizado, eu gosto de dar, então, se alguém já escutou, já leu, peço desculpas, porque eu vou falar dele de novo, que é com a Celina, que é uma jovem autista com a qual eu dancei muitos anos, e a Celina, ela não gostava, quer dizer, não gostava, ela nunca dançava comigo. Eu chamava ela para dançar e ela nunca me aceitava. O que eu vou fazer disso aqui? Ela nunca me aceitava. Vamos. Ela nunca me aceitava. E não consegui escutar os caminhos da terra aqui. E a Celine nunca me aceitava. E aí, eis que um dia, a Celine me chamou para dançar. Depois de muitos anos juntas. Celine me chamou para dançar.
E eu fiquei super emocionada, fui dançar com a Celina, e a Celina, ela gostava de subir em coisas, sempre meio que na corda bamba, muito na corda bamba. E ela foi subindo no meu corpo, e o meu corpo era uma montanha para ela. E ela foi subindo, 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 e a gente estava assim, respirando juntas. Respirando juntas. E foi um momento mágico, de suspensão absoluta. E aí, quando a gente estava, ela estava quase ali no topo, teve um momento que eu não vi mais Celina, que eu não estava mais com ela, que eu estava comigo mesma, que eu estava com a minha vontade. E aí, o que aconteceu? A Celina desceu da montanha e me deixou sozinha. Isso para mim foi um aprendizado enorme. Isso não quer dizer que eu não tenha feito isso outras vezes, mas foi um enorme aprendizado. Então, o desapego do momento, daquele momento, e um desapego também que pode acontecer quando a gente já tem um tempo de experiência de achar que a gente entendeu tudo. Ai, ai. A gente tem que estar atento, né? Como se tivesse aí uma casca de banana sempre debaixo dos nossos pés e que eu precisasse... Eu estou escutando pouco a argila. Sempre uma casca de banana em nossos pés e a gente precisa estar sempre atento porque é muito fácil escorregar. É muito fácil escorregar. Então, isso, o desapego. E o desapego, ele demanda, ele nos proporciona, né, mais do que demanda, ele nos proporciona uma qualidade de escuta muito, eu acho muito importante para esse trabalho. Eu falei para vocês da escuta da terra, né? Mas eu estou mais com vocês do que com a terra, então tá difícil. É muito difícil esse exercício, viu, gente? Se vocês quiserem um dia experimentar, eu aconselho. Então é escuta. Uma escuta que não envolve somente a escuta dos ouvidos, né? Mas uma escuta do corpo. Uma escuta que demanda silêncio. Um silêncio do nosso fazer, do nosso querer. Um silêncio que me proporciona um lugar de receptividade. De estar com o outro, como eu já disse, com aquele outro daquele momento. É uma escuta sensível, que não procura interpretar, analisar, mas que se abre para o que acontece naquele instante. Aí toda vez que eu coloco mais atenção na argila, eu me perco nas palavras. E essa escuta, eu escutar o outro, ela envolve uma escuta de si. E uma escuta de si que se dá não só no momento do encontro, mas antes do encontro, depois do encontro. E ela pede uma certa qualidade de presença, ela pede uma observação aberta, ela pede receptividade, curiosidade e, mais uma vez, desapego. Então, é uma escuta não voluntária,
e sem uma intenção precisa. Uma escuta que se dá pela pele, pelo ventre, pelos pés, e que eu acredito que escapa à linguagem. E ela nos permite, eu acredito, esse lugar de escuta, ela nos permite nos aproximarmos da constelação do sujeito, dos seus gestos, dos seus ritmos, dos seus aceites e das suas recusas, dos seus sons, dos seus desejos, dos seus silêncios, da sua relação específica com o corpo, da sua relação com o espaço. E essa dança de escuta, ela não se dá a partir de um agir voluntário, como eu já falei. Ela não busca alcançar algo específico. Ela é sempre singular e ela é sempre relacional. Tá engraçado. Esses bracinhos. Ai, tadinha dela. E um outro aspecto, que é o aspecto da criação, muitas vezes as pessoas me perguntam qual que é a dimensão terapêutica do meu trabalho. E eu não me posiciono como terapeuta, como arte terapeuta, não que isso não seja legal, porque tem profissionais maravilhosos aí, que fazem trabalhos maravilhosos, mas meu lugar é outro, a minha porta de entrada é outra, e eu acho que isso é um posicionamento político importante. E aí tem um lugar também muito, eu acredito assim, nessa visão, é como se a pessoa autista, a pessoa com deficiência ou um sofrimento mental, ela não tivesse nada a contribuir para a sociedade ou para a arte. Tem um discurso colonialista sobre a inclusão que muitas vezes me incomoda. Então, a gente fala de arte-terapias, assim, somente, já de uma vez, só porque a pessoa é diferente. Então, a arte é muito legal para ela, mas a gente pouco fala do que essa pessoa traz para a arte. O que ela proporciona para a arte. Então, o meu posicionamento, a minha porta de entrada é pelo viés da arte. E eu procuro ver esse lugar da potencialidade de cada sujeito. Escutar esses lugares da potencialidade de cada sujeito. Acompanhar a potencialidade de cada sujeito. Encontrar um lugar de encontro. E aí eu costumo falar, atualmente eu estou usando esse termo, que eu vou estudar mais sobre ele, mas eu acredito que tem muito a ver com essa experiência, que é um lugar de estética da diferença. Então não é um lugar de acessibilidade, de inclusão, mas é um lugar de criação a partir do encontro das diferenças.
E é realmente esse lugar que me move. Enquanto artista, enquanto pessoa, se é que existe alguma diferença entre um e outro. Socorro! Santo Deus, periquita da madrugada. Vó, santa periquita da madrugada. Deixa eu colocar meu microfone. Socorro. Oi, gente, boa noite. Boa tarde. Ai, gente, obrigada, vocês estão bonzinho comigo, obrigada. Ai, meu Deus do céu. Santo Deus. Não, desde que eu inventei isso, eu estou arrependida.
eu inventei, depois eu não consegui desistir da ideia, mas me arrependi tanto, tanto. Hoje eu falei, mas que louca, porque se foi resolver isso, fazer um negócio desse. Enfim, estamos aí, né? Ai, ai. Obrigada, gente. Bom, muito obrigado, professora Fernanda, pode falar. Caiu de novo. Eu acho que ela caiu, mas acho que ela volta já. Mas foi muito bom assistir, assim. Eu acho que a gente consegue ter uma... e é muito o que você passa no seu trabalho, né? Dessa experiência com sensível, né? A gente sai um pouco daquelas categorias clínicas também que trazem, né? Muitas... enfim, eu acho que a gente vai nessa poética do movimento, assim. Eu fiz várias palavras, anotações aqui, assim, até aleatórias. Mas foi muito bom, é uma experiência do sensível mesmo, assim, da gente sair um pouco e entrar um pouco naquilo que você disse de vulnerabilidade, né? Foi muito bom, acho que a Fer quer falar. Não, tô ouvindo, assim, linda, Ana Maria, acho que primeiro a gente vai para outra frequência, né? Eu acho que várias pessoas também sentiram isso, né? Eu acho que é um convite para a gente entrar em outra frequência. E quando você vai abrindo, assumindo, né, que está arriscando, você nos engaja também, porque né, como o seu texto traz, né, à medida que eu assumo o risco, é à medida que a gente mais produz engajamento, porque o jogo tá com quem tá ali, né? As peças tá com o que tem ali. A gente fica menos fora, né? Não fica buscando tanto fora, né? Não vai na metodologia conhecida. Caiu de novo. É sobre isso que ela fala, né, da metodologia conhecida. É tão mais fácil, né, gente? A gente vê isso até com a questão da democracia hoje, né? É muito mais fácil, um caminho certeiro, né? A democracia também demanda trabalho, né? Eu acho que isso tem muito a ver, o risco com a democracia, no plano político. Em vários planos, né? Daquele que está ali exposto na cena até a gente mesmo vai se espelhando. Uma vez que se a gente se engaja, a gente assume um pouco de risco também, né? E aí essas camadas podem ir para muitos lugares. Mas, enfim, eu teria muitas conversas para costurar aqui, mas poderia ser interessante, talvez, abrir para o público, né, que está tendo essa possibilidade de estar com esses disparadores da Ana Maria aqui, e né, fazerem seus comentários, enfim, o que for dando vontade aí, né, chamar o público também, que eu acompanhei nos comentários ali, tá atravessado, né? Então, se as palavras, se tiver vontade de acontecer com palavras, né, a participação aqui, chamar o público para comentar, perguntar, enfim, já abrir, né? Gente, eu não mordo, nem bato, nem de longe, nem virtualmente. Bom, eu posso falar, então. Não sou estudante da Unifesp, na verdade sou uma amiga da Vitória Celito. Eu trabalho no metrô, não tenho nada a ver com a área, fiz pedagogia por 1 ano e meio, mas ainda não voltei, estou em outra área.
mas eu senti muita emoção vendo. Nem sei por que você talvez se arrependeu ficou tão nervosa, mas assim, senti muita emoção. Eu fui mandando mensagem para a Vitória, meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, muito emocionada mesmo, assim. Então, parabéns, queria parabenizar você. Conheço pouco do seu trabalho, a Vitória me falou meio por cima, mas eu fiquei muito feliz de participar. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Eu acho que, enfim, a gente abre aqui o chat, né? O pessoal que quiser abrir microfone também para falar, pode levantar a mãozinha, abrir o microfone. Mas eu achei que um pouco da sua fala também, né? Com um pouco do que a gente estava conseguindo visualizar, eu acho que essa questão do visualizar, né? Olhar, e talvez até olhar com outros olhos, né? Sei lá, disparou várias coisas, né? Então, quando você trouxe a questão da gente também não procurar analisar, interpretar, né? Eu acho que de início você se pega tentando interpretar, né, o que você está fazendo ali com a argila também, se ela tem, de certa forma, uma relação. Eu também me peguei em outro momento, assim, quando depois que você amassou a argila pela primeira vez e começou o mesmo projeto, né, a gente também se pega nessa ideia do projeto, né, e aí eu imaginei que talvez você estivesse, sei lá, mentalizando, pensando na Celine também, né? E aí me veio outras coisas. E aí a gente tem que voltar para esse local do não interpretar, não analisar. E eu acho que, em relação a isso com o autismo, eu acho que é o que acontece muitas vezes, né? Então, quando a gente tem o que se chama muito de estereotipia, de ecolalia, a gente fica tentando analisar, dar um sentido para aquilo, sem saber que às vezes é o fazer por fazer, né? Como um dançar por dançar. Então, eu acho que trouxe vários disparadores. Eu acho que você falou um pouco antes, eu pensei assim com a sua fala, e logo depois você falou também dessa ideia de muitas pessoas talvez até olharem o seu trabalho, alguma coisa como uma arte terapia, né? E eu acho que em alguns momentos pode até ser que na noção de uma terapia para a alma seja, mas não é aquele objetivo, né? Não é o objetivo final ser uma arte terapia ou algo do tipo. Enfim, eu fiquei bem emocionada, assim, eu acho que valeu super a pena, eu concordo com a Natália, assim, não se arrepende, assim, foi muito bom. E enfim, foi muito Obrigada, Vitória. Obrigada. Mas essa coisa de interpretar é algo muito recorrente, né? E às vezes é muito fácil a gente falar no lugar do outro, principalmente quando a pessoa ela não tem linguagem verbal, né? Ela não faz uso da linguagem verbal. Então é muito fácil a gente falar no lugar do outro. E algumas pessoas autistas que escrevem, que não têm a linguagem verbal, não fazem uso da linguagem verbal e que escrevem, a gente vê o grau de violência que é isso, né? Como que a gente destitui a pessoa de identidade, de desejo, né? Não é uma pessoa desejante, não é uma pessoa que decide, não é uma pessoa... e aí a gente interpreta, né? Ela fez isso por causa disso, é isso porque é isso, e é um risco muito grande, e não que eu não faça, não estou falando que eu estou isenta de todas essas coisas, não, mas é uma linha de horizonte, eu digo assim, o que eu tento é um lugar que eu tento não controlar, eu tento não interpretar, eu tento não induzir, eu tento não pedir, não solicitar, eu procuro, né? É uma linha de horizonte. E que eu acho que para mim, eu acho muito legal, porque abre esse espaço da subjetividade mesmo, né? Abre um espaço muito maior. E quanto mais eu controlo, quanto mais eu normatizo, quanto mais eu moldo, né? Se eu pego aqui, ao invés de fazer isso, eu pego aquelas... Eu até tentei achar hoje, fiquei horas andando na rua tentando achar aquelas estrelinhas. Eu queria começar fazendo um monte de estrelinha igual, mas eu não consegui achar, achei só uma, mas um conjunto inteiro caro para Dedé. Eu falei, não vou comprar só para fazer isso hoje, vou comprar estrelinha não. Mas é muito mais fácil, né? A gente fazer estrelinhas, né? Muito mais fácil. Tem a Fabiana aqui, levantou a mão. Olá, boa tarde.
Vamos ver se eu vou conseguir falar, porque eu não consigo parar de chorar desde que comecei a assistir a sua apresentação. Eu não sou aluna da Unifesp, eu estou estudando pedagogia em outra faculdade, e o motivo de eu buscar pedagogia é porque eu sou mãe de um menino autista de 4 anos. Então, ver hoje a sua apresentação me tocou muito, porque trazendo a metáfora para uma metáfora da vida, né? Quando a gente está criando um ser humano, seja ele autista, seja ele não autista ou com qualquer outro tipo de, de deficiência, enfim, a gente está exatamente moldando um ser humano que vai para o mundo. E eu confesso que por vezes eu me vejo muito assustada, eu me vejo muito vulnerável de de não saber se eu estou fazendo a coisa certa ou não, mas é exatamente isso que eu aprendi, assim, ouvindo tudo que eu ouvi durante essa semana. Eu participei de todas as palestras, eu só não participei de uma, mas o que me fica de mensagem é que eu acho que eu fiquei com tanto medo do diagnóstico, de tudo que veio com ele, que eu esqueci de colocar talvez o meu filho em primeiro lugar. Eu comecei a colocar tanto o autismo, que eu esqueci de olhar que ali já tem alguém que está me mostrando várias coisas, que já mostra suas vontades, que se comunica, ele não se comunica verbalmente, mas ele se comunica de várias outras formas. Então, falou muito, muito comigo mesmo. Eu não consigo parar de chorar, gente. Minha voz está bem embargada. E eu acho incrível que na hora que você faz a dança com as mãos e no momento que a gente vê só o movimento da sombra, o quanto aquilo falou comigo, sem palavras. Eram só movimentos e a música, e eu entendi uma mensagem que falou profundamente comigo. E é exatamente o que acontece com meu filho. Ele não fala com palavras a maioria das coisas, mas como ele fala comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, gente, que semana incrível, que coisa incrível que vocês estão fazendo, assim. Eu, como mãe, aprendi e saio, assim, com a minha alma, assim, muito enriquecida, com tudo que eu ouvi aqui de todos vocês. Muito obrigada, gente. Fabiana, muito obrigada, grata, muito grata pela sua fala, muito emocionante. Eu acho que é tão natural isso, sabe? Da gente ficar com tanto medo e procurar alicerces, né? Para a gente ter segurança, porque é um lugar do desconhecido, assim, é um vácuo muito grande, né? É um abismo, assim, uau, o que tem aqui? Então, eu vou lá, vou pegar um paraquedas, vou pegar uma outra coisa, vou colocar um colchão, vou pegar uma corda. É tão natural e ao mesmo tempo é tão bonito isso que você está falando, assim, o meu filho fala comigo. Então, ele fala comigo, eu talvez não esteja escutando esse lugar de fala, mas ele fala comigo. Então, tão bonito isso, tão bonito de escutar. E eu acho que é isso, sabe? E nós, assim, eu sou mãe, agora eu sou até avó, veja só. Virei avó durante a pandemia. E a gente erra muito com pai e mãe, né? A gente erra muito, que seja com criança autista, criança não autista, a gente erra o tempo todo. Somos pais e mães, já começamos, aí alguma coisa já vai sair errado. Então, assim, aceitar, eu acho que eu tenho a impressão de que é muito difícil, porque a gente se culpa muito, né? A gente se demanda muito da gente mesmo. Então, já aceitar isso, já aceitar que é isso, que a gente vai errar e que faz parte da vida, somos humanos, e aceitar isso, assim, com carinho por nós mesmos. E esse lugar que você está falando eu acho muito importante, esse lugar da escuta, de escutar
escutar a fala dele, escutar o modo dele de falar. Mas isso não quer dizer também, porque tem essas coisas de protocolos e metodologias fáceis, né, mais fáceis assim, que a gente pode falar, talvez o cognitivo, por exemplo, né, que tem algumas linhas mais eficazes, assim, entre aspas. Eu não vejo nada contra também, assim, tem algumas coisas que ajudam, sabe? Que podem dar segurança, que podem ajudar em alguns momentos específicos. Eu acho que o problema é a gente colocar isso como o alicerce para um encontro, o alicerce para que a pessoa seja incluída nesse mundo. E aí, mais uma vez, eu retomo isso, que tenho eu a impressão de que a maioria das vezes, quando a gente fala de inclusão, que é um termo que eu não gosto, mas a gente tem uma coisa muito, muito colonialista, assim, ainda é um lugar, assim, vamos incluir, eu vou te incluir, então é como se eu fosse detentor de um espaço, aqui eu tenho esse território, eu vou te incluir, você ali, vem para cá. E não vamos transformar, vamos criar, por isso que para mim é um ato de criação, porque é um lugar de criação, vamos mudar tudo, vamos bagunçar tudo, vamos transformar, construir uma outra coisa. E eu não sei se nós enquanto normopatas, que diz João Uri, ou neurotípicos, né, eu não sei se, e não só neurotípicos, mas normopatas, né, se a gente tem essa sabedoria suficiente para largar a mão do que dos nossos confortos, né? Muito emocionante, professora Ana Maria. A fala da Gabi também me trouxe uma reflexão muito grande como profissional, como professor e também como tio, né, de um autista, porque quando você mexia ali a argila, né, eu percebi que dentro da sala de aula, nós professores e pais, tios, que está ali em contato com o autista diariamente, muitas das vezes nós temos sim que nos moldar, né, para que possamos entender ali todo o contexto, a mensagem que realmente está sendo passada. Então, o ato de você mexer ali na argila nos remete, assim, que as adaptações, nós temos que seguir essas adaptações e nos remoldar ali, né, diante de todas as questões que estão acontecendo em várias situações que nos são apresentadas diariamente, porque não existe um manual específico, né? Cada autista, ele é único, né? Então, moldar ali as formas como acontecem as situações, muitas das vezes não dá certo, né? Mas desconstruir todo esse processo, eu acho que é extremamente importante para que possamos entender. Sim, Ju, mas não seria, talvez não seria, não sei se você quer falar moldar, que o moldar é aquela forminha, né? Aí segue sempre o Desconstruir, na mesmo padrão. verdade, aquela Então seria moldura. um modular, eu acho que é mais isso, né? Que aí é mais esse lugar desse encontro com essa turma, daquele jeito, e a gente não sabe de que maneira aquilo vai se dar. Mas a gente vai aprender juntos. E isso também, eu acho que na educação, eu acho isso fundamental, é a gente já falar de cara que a gente não sabe tudo. E porque tem uma demanda, eu acredito muito, dos estudantes, de uma maneira geral, assim, uma ideia de que o professor, a professora sabe de tudo, que vai resolver todos os problemas, e que não, e se a gente chega assim, chega um aluno numa aula de dança e que ele está em cadeira de roda, eu posso falar, olha, você me desculpa, eu nunca dei aula para uma pessoa cadeira de roda. Você me desculpa, você me ajuda? A gente tem vergonha de fazer isso. Nosso ego é muito grande. Não tem vergonha de falar, olha, que eu não sei, você me ajuda? E esse lugar da ajuda também, nós somos tão capacitistas, né, que a gente tem uma coisa assim, eu dou conta de tudo, e a gente não dá conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, e aceitar que a gente não dá conta de tudo, eu acho que é, assim, muito valioso,
e nós estamos cada vez mais individualistas, então, e aí a gente sentiu durante essa pandemia que a gente precisa um do outro, e isso foi muito forte, né? A gente precisa de abraçar, a gente precisa encontrar, a gente precisa rir junto, a gente precisa chorar junto, a gente precisa um do outro, né? Então, voltar para isso, eu acho que é muito bom. Ana Maria, eu fiquei com vontade de você falasse um pouquinho, né? Eu acho também para as outras pessoas conhecerem esse trabalho que acaba dando origem, né, ao livro, né? Que é o Tearte. E tá aqui, gente, o livro, porque... Só que a gente não te vê, você tá Ai, tô congelada. congelada. Gente, Voltou, voltei. voltou. Meu computador hoje resolveu, assim, tem saci aqui, dando peça, porque ele falou, vou fazer você cair toda hora. Você ficar na queda, né, no risco. Então, aqui, né, um pouquinho... a gente tem esse livro aqui da Ana Maria Tearte, Poéticas do Encontro em Dança e Autismo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Ana Maria, justamente desse trabalho que vai te levando, né, a essas reflexões que você traz nesse livro. Então, né, falar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho, talvez bastante gente aqui, né, vai ser a primeira vez, né, que vai ter contato um pouco, né, com você relatar esse trabalho. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa que compartilhar com você uma reflexão, agora costurar um pouquinho com o público, né, aqui, né, no seu trabalho, também no livro, tem uma conversa com o trabalho da dançarina Mathilde Mounier, né? Então, para contextualizar para o pessoal, apresentar um pouquinho, a Mathilde Mounier é uma dançarina e tem um trabalho dela, né, Le Bruit Blanc, que é justamente uma dança, um duo que ela faz com a Marie France. A Marie France é uma jovem autista que tem uma experiência, né, psiquiátrica, de vivência na instituição psiquiátrica, nenhum, né, desde do período de escolha, né, dela viver de forma institucionalizada, não tem saídas, né, na cidade, nada disso, e essa dançarina, a Mathilde Mounier, vai desenvolver um duo. E aí, né, então agora que eu queria fazer essa conversa, essa costura aqui com você, que tem no documentário, a Mathilde Mounier fala assim, eu me pergunto, será que o duo existe? Né? E aí tá aqui sua conversa também no seu livro, claro, né? Mas essa parte, ela me encantou bastante, porque abriu uma possibilidade enorme de pensar o nosso lugar ético na relação com o outro. Seja esse outro alguém com uma condição específica ou não, autista ou não, inclusive, como você falou, né, não é supor que o autista não verbal, ou que não vai estabelecer um canal de comunicação, ele não tenha, não vai dar as portas, né? Não é nada disso, mas... E também é um alerta, não vai se apoiar lá. Todo esse sistema, essa metodologia vai ser o único encontro possível, né? E daí a Mathilde me fala, mas será que o duo existiu ali? E ela fala, olha, ali é um jogo, é aquele encontro de um diálogo mais arcaico, né? E é um balbucio, ela prefere, é um balbucio, que à medida que você vai experimentando, você vai investigando também, né? É um balbucio, bem arcaico, né? Nesse lugar mais primordial. E não dá para dizer, ela fala, quando leva a dança dela, que a Marie France vai sair da condição dela. Não vai tratar aquele autismo. Não vai, entre aspas, tirar daquele mundo. Não se trata disso. Mas é uma relação ética em que esse encontro permite uma outra distância conosco. Que a Marie France possa ela também experimentar outra distância. Uma distância outra, diferente.
E eu acho que eu vou entendendo, né, quando você faz essas reticências ao que a gente está querendo com inclusão, exatamente como é isso, e na diferença do que é uma arte-terapia, ou seja, é muito importante, são muito importantes os trabalhos da arte-terapia, mas não é um ou outro, este trabalho da dança, ele está deslocando para outros lugares, né? E aí que você comentasse um pouquinho mais, porque eu acho que vai dando para a gente chaves de uma relação ética profunda, né? Como a Fabiana falou, aquelas mãos me falaram profundamente, né? Sem palavras, elas falaram profundamente. Então, deixar esses 2 convites aí. Obrigada, Fernanda. Vou tentar. Primeiro livro, né? O livro é fruto da tese. É uma tese que eu escrevi em 2015, que eu defendi em 2015. E que a ideia é um compartilhamento dessa experiência. Obrigada. É o compartilhamento de uma experiência aí de 18 anos em dança com pessoas autistas, e na sua grande maioria não verbais. E aí a ideia é compartilhar a experiência e, ao mesmo tempo, trazer reflexões a partir dessa experiência e tentar delinear alguns pontos que eu achei, para mim, pilares do meu trabalho, fundamentais, mas não em forma de uma metodologia fechada, mas mais como alguns pontos de atenção que eu acredito que sejam importantes, e aí eu acho que eles estão bem, muito na ética, né? Você está falando de ética, mas eu acho que esses pontos, eles estão muito fundamentados num lugar ético, assim, da minha relação com o outro, né? E que daí surge uma estética, uma estética possível a partir desse lugar aí ético do encontro. Então, não propõe assim, uma metodologia fechada, mas propõe alguns elementos para ajudar que outras pessoas possam, elas mesmas, construir suas próprias metodologias, né? É só uma ajuda, eu acho. E aí, cada capítulo, ele é permeado de encontros com pessoas, e aí eu dou nome a essas pessoas e dou exemplos bem concretos aí do encontro com elas, o que eu descobri, o que eu aprendi, falo dos meus erros, e aí eu vou compartilhando isso. É mais ou menos isso, né, Fernanda? É mais ou menos por aí. E sobre Mathilde Monnier, que é um filme maravilhoso, né? Bruit Blanc, é um filme maravilhoso. Eu fiquei meio que indignada quando ela se coloca essa pergunta, será que existe um duo? Eu fiquei indignada, eu falei, mas então é porque ela está esperando um certo duo, que não existe duo, porque existe duo. Talvez ela não seja um duo no lugar onde ela, Mathilde Monnier, dançarina, ela esperasse que fosse, mas existe ali uma relação. Não que seja uma relação esperada, né? E eu acho que a Fabiana também falou isso, né? Eu acho que para haver relação, né? Assim, realmente, eu acho que a gente tem que abandonar um desejo de uma forma específica de relação, para acolher um pouco como argila, né? Para acolher o que é possível ali, aonde é possível. E aí, eu gosto desse balbuciné que ela fala, né? Porque eu acho que é um lugar muito de tatear. Eu vi uma coreografia uma vez, lá na França, que também me dá essa imagem, que eu fiquei encantada. Eles só falam, e no final, 5 minutos antes do final, o dançarino ele caminha em copos de vidro virado ao inverso, e ele caminha nesses copos. Puf, ele só faz isso. É o único movimento que ele faz. Ele caminha nesses copos e aí depois apaga a luz.
Aí você fica assim, e eu tenho a impressão, que eu me vi muitas vezes nesse lugar, assim, num lugar de caminhar, assim, de tatear realmente, para que não seja violento. E aí tem risco, lógico que tem risco, sempre tem risco, sempre tem risco. Mas assim, não é um risco que coloca o outro em risco, não é um risco irresponsável, né? Então, por isso essa cautela, por isso esse lugar, pelo menos o que eu tento fazer, né? Então, acho que tem esse lugar de uma ética que eu acho que envolve não escolher pelo outro, não interpretar, não esperar que o outro me devolva o que eu gostaria que ele fosse. Então, será que isso é dança? Então, mais uma vez, é uma dança arcaica? Por que seria arcaico? Por que é uma dança arcaica? E ainda Marie France, ela dança assim. Ela é uma incrível dançarina. Eu acho ela fenomenal como dançarina. Então, o que a gente está entendendo também por dança? Eu lembro de uma vez, eu estava numa instituição também de pessoas aí, de usuários em sofrimento mental, e aí eu dei uma oficina aberta para ver quem que gostaria ou não de participar, e aí tinha uma pessoa que depois ele nem ficou comigo, ele escolheu não fazer a oficina, mas eu fiquei encantada com aquela dança. Ele tinha uns saquinhos, sabe aqueles saquinhos de areia que a gente joga e pega? Eu não lembro o nome desse jogo dos saquinhos. E aí eu acho que eu levei, ou ele tinha esses. Eu tinha 2 saquinhos, assim, de areia, pequenininhos. E ele colocou esses saquinhos na mão, e com as mãos trêmulas, e ele só colocava aquele saquinho, assim, de um lado para o outro, e tinha ali um lugar de uma atenção tão grande naquele fazer, um cuidado tão grande com aqueles saquinhos. Eu fiquei extremamente envolvida naquele gesto, que é uma assinatura do mundo, naquele lugar. Para mim, isso é uma dança. Então, então o que a gente entende também por dança, né? Qual que é o lugar da dança? Eu me emociono muito mais com esse lugar da dança do que ver 10 piruetas. Eu acho legal, eu faço assim, uau, e lindo, maravilhoso, mas chega 10 minutos depois, 15 minutos depois, eu estou dormindo. Eu estou dormindo, literalmente me faz dormir. Não, é fantástico, acho incrível, tem muita gente que gosta, sem problema nenhum. Estou falando que não é para existir, mas não é o que me move, não é o lugar que me impulsiona. Eu fiz um trabalho há pouco tempo atrás, que foi um dos trabalhos para mim mais difíceis e ao mesmo tempo que mais me tocaram, que foi um trabalho na prisão de mulheres, prisão de longas penas na França, então longas penas, e no setor psicológico dessa prisão. Então são 2 coisas, então não é só a prisão, é o setor psicológico dentro da prisão. E aí, assim, a fragilidade da fragilidade da fragilidade da fragilidade. E para você estar nesse lugar, você tem que se colocar, eu acredito, como lá eu fiz, tentei, num lugar também de fragilidade, num lugar de não saber, num lugar de vulnerabilidade. E isso abre frestas, abre buraco, rachaduras, né? Abre rachaduras. Enfim, não sei se eu me perdi, Fernanda, mas é mais ou menos isso. Não, é isso mesmo, é essa conversa mesmo, né? Que é interessante porque ao dançar, né? Me parece que você, ao dançar com o autista, ao dançar, então, ou ao estar na dança e autismo, é a própria dança que você revisa, né? É o seu corpo que você revisa, é esse lugar que
Sim, Fernanda, é isso. Por isso esse lugar que eu acho que de inclusão, eu acho que não que é balela, sabe? Porque a gente tem que revisar os nossos espaços, a gente tem que revisar nossa educação, a gente tem que revisar o que a gente entende por linguagem, a gente tem que revisar um monte de coisa, a gente tem que revisar. Porque senão a gente fica num lugar muito confortável, e aí a gente vai moldando o jogo. A gente vai fazendo estrelinha. E aí, opa, essa estrelinha aqui deu certo, vou colocar aqui, conseguiu, encaixa aqui. Né? E por isso eu estava falando da democracia, porque cada vez mais, eu não sei se vocês sabem, mas no nível internacional, cada vez mais tem jovens que estão optando por um outro modo de governo, assim, não pela democracia. Isso é mundial. Então, o quê? Assim, por que estamos nesse lugar? Né? É lógico que é muito mais fácil. É lógico que é muito mais fácil obedecer, ser obediente e criar filhos obedientes. É muito mais fácil ter filho obediente. Eu tive duas, uma mais ou menos obediente, uma totalmente desobediente. A desobediente quase me matou. Mas é um puta de uma artista. Ela é incrível. A obediente, ela é maravilhosa também. Começou a ser mais desobediente mais tarde. Mas assim, não falo desobedecer por desobedecer, mas questionar, né, gente? Questionar, se posicionar, criticar, para a gente avançar na vida. Também não, mas se você fala Libras aí, a gente pode tentar. Agora, talvez. Ai, gente, tá horrível. Desculpa, gente, a parte técnica aqui. Não, Libras adoraria, mas depois do filme, então. Vocês viram o filme, né? Que acabou ganhando Oscar. Muito bonito também. Bonito, né? Mas, e até perdi na caída do negócio. Ah, sim. A gente teve aqui durante a semana uma ativista, comunicadora social e pesquisadora, né, produtora de conteúdo e autista também, a Sofia Mendonça. Sim, conheço. Você conhece? E ela trouxe para a gente né, em tantas coisas incríveis que ela trouxe, ela trouxe para a gente a questão da desobediência e ela fez a gente lembrar um pouquinho a diferença entre o conflito e o confronto. Que é o conflito, deixar o dilema, deixar o problema, deixar a divergência, deixar o que está conflituoso gerar outras coisas. E o confronto é aquele que impõe, né? Que vai de frente, né? A palavra que resolve, né? Aquela coisa que vai confronta o outro, né? Então, e tem bastante a ver, né? Com essa a gente chamando para uma desobediência civil, né? A gente chamando para será que essas questões individuais são as mais interessantes? Será que o conforto em cima daquela interação que funciona é o melhor? Será que aquela comunicação da performance é a que se deseja e é a que praticamos o tempo inteiro? Porque por um momento quase que a gente acredita que a comunicação ela acontece sempre bem sucedida, sempre clara, então faz até a gente se confundir um pouco, achando que o que é ruído, o que é mal entendido, o que é lacuna, acontece só quando é problemático, né? Que isso faz parte, na verdade, do sentido se acomodar em outro lugar, de deixar o intervalo, deixar o silêncio, ver se outra coisa emerge ali no lugar, né? Então, e daí que a revisão, né, que se traz, ela é radical nesse sentido, né? É para ir para a raiz mesmo da coisa e ver onde é que a gente também está indo com propostas altamente funcionais, over funcionais, inclusive como se isso fosse o tempo inteiro assim. Faz a gente até perder a referência e não sabe o imprevisto, não sabe lidar com o encontro do que eu não conheço, né?
né, como relata a Fabiana, né, faz até a gente se despreparar, sem ter se preparado antes, né? A gente já... Então, esses lugares que eu acho que esse tipo de reflexão que você traz vai provocando. E eu acho que ele, se a gente toma isso como lembrança, né, vai ficar aqui na nossa orelhinha, eu acho que a gente vai sacando a armadilha, né? Opa, não vou entrar aí, né? Sim. Voltei para argila. Professora, em 2019 eu tive contato pela primeira vez com o seu trabalho. E a Fernanda que me mostrou, inclusive. E eu sou uma pessoa muito metódica. Eu separo meu tempo para ler os textos da faculdade, aí os textos que eu gosto eu leio em outro momento, tal. E a sua tese, a primeira vez que eu li, até depois eu falei para a Fernanda, professora, que é isso, cara? Gente, eu não li. Como é que ela conseguiu passar? Não, como é que deixaram ela passar? Não é isso. É totalmente diferente. É totalmente diferente do que eu tinha visto. E conforme eu ia lendo, eu falei, cara, eu não vou ler agora, nessa hora que eu preciso. Aquela hora era a hora que eu ia ter mais atenção, então eu separava para ler os textos mais difíceis e, sei lá, coisa da faculdade que eu não entendia direito, que não sei o quê. Mas o seu me tocava de uma maneira que depois eu separei para ler à noite. À noite é um momento que eu leio as coisas que eu gosto. E foi a primeira vez que eu li uma tese à noite. Aí eu separei para ler. E, cara, aquilo foi mágico para mim, de verdade. Tanto que eu não participei de nenhuma palestra, infelizmente, porque eu trabalho nesse horário. Mas eu tô aqui de 115, eu peguei uma folga, porque eu vi que a senhora ia falar, e eu queria muito te ver falando, sabe? Ao vivo, assim. Tanto que o tempo todo meu coração estava batendo forte, assim, sei lá. Foi muito importante para mim, foi muito legal. E eu vou levar esse dia para sempre, de verdade. Nossa, pelo amor de Deus, mas que honra! Não, é sério, eu sou sua fã, honra! eu sou sua Que fã, de verdade. honra! Obrigada. Maria Gabriela, me conta, o que você faz? Eu sou professora, eu fiz pedagogia e eu dou aula para crianças pequenininhas, nem tanto, agora eu tô com o 4º ano, então 9, 10 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. E aonde? Eu dou aula aqui em Guarulhos, numa escola chamada EPG Pedrinho e Narizinho. Eu tenho 30 alunos, lindos, maravilhosos, que eu sou apaixonada. 2 são autistas, esse ano eu tô com 2 autistas. Que legal. E, sério, sem condição para falar, porque, gente, que incrível, foi incrível. Então, aí eu fiz pedagogia, eu comecei a trabalhar com crianças e tal, aí eu fui para letras também, depois que eu terminei pedagogia. E foi onde eu encontrei com a Fernanda. Também me apaixonei por ela, linda, maravilhosa. Não tem como não se apaixonar, né? Depois que faz o Malcê com ela. E por ela também te conheci, professora. E sério. Maria Gabriela, quando eu for em São Paulo, então a gente vai se conhecer. Nossa, não fala presencialmente. Isso, não, ai, meu Deus. Professora. Olha, eu tô tremendo para falar. Eu acho que eu nem ia falar, porque eu sou muito nervosa para falar assim. Mas, nossa, sério. Eu te agradeço mesmo, muito. Eu que te agradeço por tudo, seu trabalho é incrível, parabéns. Obrigada. Aqui, então vou guardar essa aqui para você, tá? Não vai ficar muito legal, não, mas eu vou guardar para você, vou tentar melhorar ela amanhã, tá? Eu vou te dar. Eu vou chorar, professora, que coisa linda, nossa. Vou ver se ela se dá alguma coisa, vou ver se eu melhoro ela. Não, e a primeira que você fez, eu tava vendo um monte de coisa lá, sabe? Conforme você foi fazendo, e depois você desmanchou, eu falei, não, por que ela pintou? Então não estava conseguindo, né? Estava conseguindo escutar. Mas obrigada de coração, nossa, que lindeza. Bom, eu acho que a gente está encaminhando. Para o final, né? Então, eu deixo aqui o espaço aberto ainda para quem quiser fazer comentários, né? A Fernanda também.
A palestra foi muito eu acho que a palestra performance, né? Agora colocamos, foi muito linda, assim, foi muito emocionante. Eu acho que fecha a nossa semana assim com chave de ouro, e eu acho que abre a possibilidade da gente te chamar também mais vezes, né? Te escutar mais, eu acho. Vamos fazer um presencial, né? Agora que tem presencial, porque a gente facilitou muito isso, né? O online para a gente fazer eventos online. Aí o risco é da gente fazer só evento online, né? E o presencial é tão legal, né? Não que a gente não possa fazer eventos virtuais, mas não vamos perder o presencial também, não. E a gente faz uma prática, né? Um encontro com prática. E é muito doido, porque eu acho que eu acho que esse encontro com a prática, ele também vai muito para um lado da vulnerabilidade também, né? Eu lembro a primeira vez, assim, quando eu conheci a Fernanda também, né? Uma das primeiras aulas, e era aula de fonética e fonologia, assim, e aí a gente esperava aquela... Aí na primeira aula ela falou assim, gente, todo mundo tira o tênis. Eu falei, Jesus, por que ela quer que todo mundo Vamos sentir os cheiros do sapato. Ela, não, sinta no chão, vamos fazer uma massagem. E eu falei, gente, e você fica naquele lugar da vulnerabilidade também, né? Não saber o que o outro... Que a gente fica tão fechado naquela coisa do que é convencional pra gente, né? Principalmente numa aula talvez de fonética e fonologia, que a gente vai lá e vai fazer as aulas. E eu acho que a Fernanda também traz muito disso. Quando a gente sugeriu, assim, o nome da senhora, e eu já tinha acompanhado algumas palestras da senhora, teve uma semana que a senhora deu uma que era, o título, se eu não me engano, era Autismo e Dança. Rolou ano passado, assim, durante a pandemia, e quando a gente sugeriu o seu nome, assim, a gente falou assim, nossa, ela é tão semelhante à Fernanda, né? A gente, no grupo, assim, só do pessoal da comissão, né? Então, é muito gostoso, assim, estar com vocês duas, né, na mesa, assim, é um prazer mesmo. Eu acho que vai dar pelo menos uma broa de fubá, né, Fernanda? Não, uma broa de fubá vai dar, né? Vai, mas eu vou aproveitar um pouquinho essa que, né, que a Vitória viu aí como a Gabi, né, a Maria Gabriela relatou, né, achei legal a Gabi trazer, né, eu sou metódica e recebi uma tese para ler que dá aquela desmonte, né, e a Vi também, né, comentando dessa semelhança. Na verdade, eu acho que tem, né, bastante, Ana Maria, que é como é que o trabalho e o caminho escolhido por alguns pesquisadores serve de chamada para o outro pesquisador que ainda está chegando no campo da pesquisa, ele não ir atrás da segurança, justamente, ele assumir esse terreno móvel por um tempo, porque é ali que né, o Deligny vai falar disso, é ali que a pesquisa te encontra. Para não perder esse momento em que a pesquisa te encontrou, esse momento que é muito mágico. E muitas das vezes eu me apoio bastante em trajetórias de pesquisadores que fazem esse relato desse caminho investigativo, bastante na primeira pessoa, inclusive, justamente porque para evidenciar essa pessoa, né, pesquisadora, que tem um corpo, que foi fazendo escolhas, que foi titubeando, né, no relato, a primeira nota de campo, a segunda, a terceira, aí o tempo foi passando, que se permitiu ver outras coisas. Então, também é para dizer que é uma forma de conversa com colegas pesquisadores que estão aí assumindo riscos também no método investigativo. E isso é altamente formativo para estudantes, na minha opinião, que estão iniciando o seu percurso formativo de pesquisa. E, inclusive, independente do tema. Né? Daí, independente do tema. Então, essa experiência, né, que para a Gabi se revela, eu separo o que eu gosto de ler à noite, do que eu tenho que ler de dia, que eu tenho maior atenção. E, de repente, essa tese, mas aquilo era para ter sido na categoria do que eu leio de dia para a faculdade. Ganhou o status que eu leio à noite. Eu estou interessada nesse movimento. E esse movimento é propiciado por trabalhos autorais. Então, é um lugar de mais insegurança, né? De menos certezas, né? E
e que não é fácil, né? Mas que eu acredito também, que é um lugar também que a academia tem que se abrir cada vez mais, para esse lugar, eu acho, mais poético, mais aberto, menos metódico. A gente, mesmo a metodologia, né? Será que a gente pode inventar uma outra metodologia, né? A gente já tem que enquadrar o nosso, a gente já tem que escolher a nossa metodologia de uma maneira fechada. Vai ser isso, é essa metodologia, é isso. E por que não se perder? E falar, não, é isso, não, é isso. É lógico que se perder tendo um fio vermelho, né? Não é se perder como um todo, porque senão você nunca chega por uma tese, é muito difícil, né? Mas sim, eu acho que é muito importante esse lugar. Exato, e acho que nisso, né, a dança, ela oferece subsídios, digamos, né, procedimentos, porque tem, né, não ser metódico não significa não ter método. Sim, sim. Não enrijecer não significa não ter rigor. Então é interessante esse movimento, né? E quando é que a gente faz? Eu não acho que a gente faça dando uma disciplina de metodologia do tipo, faça assim, ou tem esses vários desenhos. A gente faz quando a gente convida o outro a se relacionar. E aí a gente volta na origem desse seu trabalho que se traz. Como se relacionar assumindo esse risco, né? Se relacionar é isso, né? Se engajar. Se engajar. É mergulhar. É mergulhar e molhar seu corpo. E Paulo Freire fala isso, né, sobre educação. Você não pode educar e ficar do lado de fora. Não tem Você essa. você tem que se mergulhar. Então, acho que. Bom, acho que era aí, acho que é isso, né? Acho que a Vitória está vendo aí, acho que a semelhança, na verdade, é assim, não é uma semelhança, é que eu aproveitei para traduzir um pouco o trabalho da Ana Maria, né? E aí vocês reencontram, né, aqui a Ana Maria e vê, né, essa semelhança por essa vontade de tomar pé de muitas possibilidades de produzir conhecimento e que a gente tem um pouco de tempo de passar por elas, né? Para se conhecer, produzindo esse conhecimento. E algumas pessoas falaram aqui do chat, assim, de manter algumas coisas virtuais, né? Como o Antônio, que é do Nordeste, né? E para poder continuar né, assistindo. Então, o Antônio está de longe, eu nem sei se vocês né, se quiserem colocar um pouquinho, né? A gente nem sabe. O online dá isso, né? Vem de longe, mas também a gente acaba nem sabendo o quão de longe. Então, quem está do Nordeste aí, Antônio, não sei de onde você está, mas que bom que tá. Diego, que fez um exatamente aí, não sei se você também está no Nordeste, Diego, né, que esteve com a gente vários dias aí. Então, é bom, né, e Ana Maria está em Minas, né, eu acho que você está em Minas agora, é isso, né, e cruzar esse espaço também é tão bom, né, saber que... Sobral, olha só, gente, Ucrânia? Sobral, olha só. Estava lá na Lagoa do Paraíso, fiquei quase um ano lá durante a pandemia. Ceará. Olha, uai, você tá com essa meta, assim, conversa, vamos ver. Sobral, Fabiana Fabiana Nordestina, Fabiana Salvador, né? A Moreira é a Gusmão? Maranhão, acho que é a Gusmão. Pouso Alegre. Nossa, gente, aí realmente Mas aí vai todo mundo para São Paulo, e a gente pode fazer um pouco São Paulo, e a gente pode fazer com as duas coisas, presencial e virtual ao mesmo tempo, né? Isso, híbrido. Híbrido, que é o novo nome. Novo nome. Mas é isso, Ana Maria, eu queria agradecer muito esse tempo, esse risco que você assumiu com a gente, por nós um pouco e diante da gente. Então, queria agradecer esse risco, né? Dizer que bom que você arriscou. Obrigada. Que bom que você arriscou e deixar, né? Assim, o primeiro encontro de muitos que venham. Vou passar Vitória e Joy para fechar. Dizer que a gente teve uma semana que a mim me alimentou bastante. Que eu fico muito feliz
de ter dado ter deixado o evento acontecer, né? O evento acontece. Para a Fabiana, que compartilhou o seu relato de mãe, a gente teve vários relatos durante a semana aqui. Eu vou falar umas palavras bem rápidas para você, Fabiana, assim, me deu não para você, mas me deu vontade. Tem um poema do Manuel de Barros que fala do menino que carregava água na peneira. Eu tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. É para dizer, Fabiana, que às vezes a gente tem os meninos que parece que vão carregar água na peneira e que vão ser poetas também, trazer uma outra poesia da vida para gente. Então, queria agradecer seu relato, que inspira profundamente. Que lindo, Fernanda. Eu vou agradecer, então, também, né? Eu acho que a semana foi muito rica, assim. A semana toda trouxe de perspectivas diferentes para a gente também, né? Aproximou a gente um pouco mais também da poética, né? Eu acho que enfim, foi muito gratificante estar aqui com vocês, foi muito gratificante fazer parte da comissão. Agradecer à professora Ana Maria, também sempre muito receptiva no e-mail e tudo mais. Eu acabei que eu troquei os e-mails com ela, né? E agradecer a todo mundo que esteve presente na semana, né? Teve algumas pessoas que conseguiram acompanhar um dia ou outro, outras que acompanharam a semana, né? Então ficaram com a gente ao longo dessa semana, que foi muito maravilhosa. Ressaltar que todas as palestras elas vão estar disponíveis lá no canal do YouTube do LabLink, e os certificados eles vão estar lá na plataforma do CIEX em até 2 semanas, e a gente avisa pelo e-mail. Aí eu agradeço mais uma vez, né? Eu acho que eu estou muito grata, assim, enfim. A gente tem que fazer mais vezes mesmo, e aí eu passo a palavra para o Joey, para ele finalizar a mesa, né? Bom, só agradecimentos, professora Ana Maria, muito obrigado por estar presente conosco hoje. Foi uma semana enriquecedora, né? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também a professora Fernanda por todo o apoio, a comissão organizadora, enfim, agradecer a todos os presentes e que venham mais eventos. Professora Fernanda? Estou te ouvindo. Não, só agradecer mesmo. A gente já está Obrigada indo a no você, final, Joey. né? Obrigada. E, como a Vitória disse, os certificados de participação estarão disponíveis daqui aproximadamente 2 semanas. E agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.